Boa noite, povo de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Lucas José da Silva. Deixa eu colocar aqui a minha imagem mais organizada aqui no vídeo para você me ver. E eu quero gravar esse vídeo aqui para fazer uma refutação a esse pregador aqui que está com o microfone na mão. Para você que não conhece ele, ele é o Geraldo Moraes. É um pregador que tornou-se conhecido na internet por causa das suas heresias, né? Essa aqui é a verdade. E ele prega muitas e muitas coisas que distorcem, gente, a palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Aqui, ó, gordinho rindo. Já já eu coloco o áudio para vocês ouvirem aí e ver também, e verem, assistirem. Vocês vão ver que absurdo esse cidadão fala aqui nesse vídeo, né? O nome dele é Geraldo Moraes. E ele é bastante conhecido na internet. Ele é preterista, ele segue uma linha de pensamento onde ele acredita que Jesus já voltou. Olha só que absurdo. Não só ele, como muitas pessoas acreditam que o Senhor Jesus já voltou, né? E isso certamente é um absurdo, porque distorce todos os textos bíblicos e também distorce a nossa própria realidade, né? E se o Senhor Jesus tivesse voltado de fato, nós não estaríamos vivendo da mesma forma que estamos vivendo nesse mundo, né? O texto bíblico diz que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai restaurar todas as coisas, e não é isso que está acontecendo agora, né? É claro que o Senhor Jesus ainda vai voltar, mas esse homem, esse rapaz aqui, esse cidadão diz que Jesus já voltou e distorce e zomba de todo aquele que acredita que o Senhor Jesus ainda vai voltar. Ele zomba de fato, né? Ele não acredita em muitas coisas que a palavra do Senhor afirma, como por exemplo, Satanás. Nesse vídeo aqui mesmo ele diz que Satanás não existe, né? Ele não acredita nem em Satanás como um ser. E ele afirma que o diabo não existe. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem do início, né? Deixa eu voltar aqui. O tema desta pérola é 1000 anos como um dia. Vai ser solto em um dia. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Segura. Satanás, nesta linguagem aqui de Apocalipse dos judeus, que a Bíblia foi escrita pelos judeus, Satanás não é um nome, é um adjetivo. Satanás quer dizer opositor, quem se opõe, quem é contra. De acordo com o emprego desta palavra, pode ser a natureza humana. A lei de Moisés se opunha, condenava, era um ministério de condenação e morte. A carne luta contra o espírito. Satanás é um adjetivo. Quando um jovem na igreja de Corinto andou em impureza, tendo relação sexual com a sua madrasta, Paulo reuniu os irmãos e disse: eu vou entregá-lo a Satanás. Os crentes acham que Satanás ali é um ser de chifre, de cauda. Nunca imaginam que o Satanás é aquele que falam com eles, o pastor. O pastor é um Satanás, é? O pastor evangélico é um Satanás. O pastor é um Satanás, é? O pastor evangélico é um Satanás. Ele se opõe à graça de Deus com as suas doutrinas. Eu não sei se vocês estão entendendo o que ele está falando, gente, mas ele está afirmando que a palavra Satanás não se refere a um ser, né? Não se refere a um ser, mas sim o significado apenas de uma palavra que significa acusador. Então,
no entendimento dele, Satanás é todo aquele que acusa e não um ser que Deus criou como anjo e depois se rebelou e se transformou em Satanás. Ele não acredita assim, né? E aí ele diz, né, na verdade, que até o pastor é um Satanás. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo esse cidadão. Isso aqui é uma das heresias que ele prega e que tem muitos seguidores aqui. Ele tem muitos seguidores no YouTube, né? Na verdade, não é só ele que prega, tem muitos outros que pregam nessa linha de pensamento preterista deles, e infelizmente está levando muitas pessoas à destruição, à perdição eterna mesmo. Porque o texto bíblico diz que nós temos que crer na Escritura como de fato ela é, não é? Quando você diz que Satanás não existe, você está chamando o próprio Senhor Jesus de mentiroso. Porque o próprio Senhor Jesus disse que viu Satanás, né? Ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Deixa eu colocar aqui no YouTube para vocês verem. Enquanto isso, vai assistindo aí o vídeo dele. Já já eu volto aqui Nunca imagino que o para colocar Satanás o é texto aquele... bíblico para vocês. Mas vai vendo aí, vão vendo a Pastor, é um absurdo que Satanás, esse homem fala. O pastor evangélico é um Satanás. O pastor é um Satanás, é? O pastor evangélico é um Satanás. Ele se opõe à graça de Deus com as suas doutrinas. Então Paulo entregou aquele jovem a Satanás. Será que Satanás ali era um ser que era obreiro de Paulo quando alguém pecava e Paulo, Satanás? E ele respondia, Ginemandegar. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Mas eu vou colocar aqui para vocês verem que Satanás de fato existe. E ele é um ser mesmo, né? E ele não existe só como um ser, né? Na verdade, existem vários demônios que caíram com Satanás. Mas eu vou ler esse texto aqui que está em Lucas, ó. Lucas capítulo 10, versículo 18, que diz assim. Ele respondeu, ele aqui é Jesus, o Senhor Jesus. Ó. Olha o que o Senhor Jesus respondeu aos discípulos. Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Quando o Senhor Jesus foi dar poder aos discípulos para expulsar demônios. Ele mesmo disse, eu vi Satanás cair do céu. Tem como você dizer que Jesus está falando aqui de forma figurada? E afirmar que Satanás não é um ser? Não tem como, né? Porque o texto é claro aqui quando diz, eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Mas, infelizmente, o Geraldo Moraes, ele diz que Satanás não existe, né? Infelizmente, deixa eu colocar novamente aqui. O tema desta pérola é 1000 anos como um dia. Satanás vai ser solto em um dia. Olha que absurdo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Segura. Satanás, nesta linguagem aqui de Apocalipse dos judeus, que a Bíblia foi escrita pelos judeus. Olha só. Satanás não é um nome. Olha só a ignorância do cidadão. A Bíblia foi escrita pelos judeus. Como se a Bíblia só fosse escrita pelos judeus, né? E ele não conhece, de fato, a palavra de Deus, não. Porque a Bíblia não foi escrita só por judeu, não. A Bíblia foi escrita por grego. Lucas, por exemplo. Lucas era grego. O evangelista Lucas era grego. Escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos, e ele era grego. Marcos escreveu o Evangelho de Pedro, ele era romano. Olha só, gente. Era romano, não era judeu. Você vê a ignorância do cidadão, né? Dizendo que
A Bíblia foi escrita pelos judeus, né? É claro que a grande maioria dos que escreveram a Bíblia foram judeus, mas não foi só escrita por judeu, não. Nome é um adjetivo. Satanás quer dizer opositor. Quem se opõe, quem é contra. De acordo com o emprego desta palavra, pode ser a natureza humana. A lei de Moisés se opunha, condenava, era um ministério de condenação e morte. A carne luta contra o espírito. Satanás é um adjetivo. Quando um jovem na igreja de Corinto andou em impureza, tendo relação sexual com a sua madrasta, Paulo reuniu os irmãos e disse: eu vou entregá-lo a Satanás. Os crentes acham que Satanás ali é um ser de chifre, de cauda. Nunca imaginam que o Satanás é aquele que falam com eles, o pastor. O pastor é um Satanás, é? O pastor evangélico é um Satanás. O pastor é um Satanás, é? Olha que absurdo. O pastor evangélico... Para ele, Satanás significa apenas acusador. Significa... É claro que a linguagem Satanás, o nome Satanás, de fato significa acusador. Mas não se resume à palavra, porque o próprio Senhor Jesus mesmo disse: eu vi Satanás cair do céu. Então a gente não pode dizer que Satanás é apenas o significado da palavra acusador. É também, mas principalmente um ser. Satanás é um ser, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu. Ele mesmo disse: eu vi. Existem muitos outros versículos que eu poderia postar aqui para vocês, mas esse basta, né? O próprio Senhor Jesus, quando você lê a Bíblia, você vê Jesus expulsando demônios. Então, quem é que Jesus expulsava, afinal, se Satanás não existe, né? Quem foi que entrou naqueles porcos que caíram na ribanceira, que saiu daquele homem que estava endemoniado, né? Chamado o endemoniado gadareno, né? Então, quem foi que fez aqueles porcos caírem? Porque o texto diz que quando os espíritos foram para os porcos, eles caíram, né? Inclusive os espíritos, antes de ir para os porcos, pediram a Jesus para ir para os porcos. Senhor, vieste nos atormentar antes do tempo. Me permita ir para aqueles porcos, não nos mande para o abismo. Os próprios espíritos que estavam naquele homem pediu para ir para os porcos. Mas o Geraldo Moraes diz que não existe, não. E, gente, eu vou ficando por aqui. Depois eu vou estar refutando ele em outras coisas. Ele fala muita heresia mesmo. Isso aqui, gente, não é para difamar ninguém. Isso aqui é para trazer a palavra do jeito que ela é. Porque até o Senhor Jesus, ele refutou aqueles que distorciam a palavra no seu tempo. O Senhor Jesus refutou, Paulo refutou. Então nós, como Igreja do Senhor, também temos que fazer a nossa parte. Eu não posso ver um cidadão desse distorcendo a palavra e ficar quieto, né, levando as pessoas à destruição, né? Tem pessoas que perecem por falta de conhecimento. E no que depender de mim, as pessoas, elas terão conhecimento em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. E reveja novamente esse vídeo aí. E você vai ver que absurdo, né? A pessoa afirmar que Satanás não existe. E ele afirma muitas e muitas outras coisas que a gente vai falar em outros vídeos depois. Tá certo? Inclusive, no meu canal do YouTube, os seguidores dele me xingam, falam mal de mim, me criticam, é um direito deles, né? Mas não conseguem me refutar na palavra. Eles não conseguem, porque a palavra por si só é verdadeira, né? Como é que você vai dizer que a palavra está dizendo uma coisa, sendo que ela está dizendo outra coisa, né? Satanás existe sim, ele veio para roubar, para matar e destruir. E infelizmente está usando esse cidadão aí, ó, tá usando Geraldo para perverter a mente das pessoas, levar as pessoas à destruição. Só para você ter uma ideia, ele prega que o pecado não existe mais. Olha que absurdo. Em outra live, outro vídeo, eu refuto ele em relação a isso.
Imagine, o pecado não existe mais. Ele não acredita em inferno, não acredita em céu. Claro, tem muita coisa que ele prega distorcendo a palavra, mas Deus é fiel e as pessoas vão saber e vão conhecer a verdade, né? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você, gente, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo aí, divulgue, porque a gente tem que desmascarar o inimigo mesmo. Deus abençoe a todos.